Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Estou alegre por mais uma vez receber essa oportunidade de trazer a palavra de Deus aqui nesse lugar. Queria que você ficasse assentado. Pode abrir a sua Bíblia comigo. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. A partir do verso de número 19. Aleluia. Você pode adorar o Senhor, glorificando o nome dEle. Ele é tudo aqui nesse lugar, irmãos. A presença de Jesus é a coisa mais importante aqui essa noite. Eu estou aqui como um servo. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Célio, pela vida dessa igreja. Se Deus tem feito alguma coisa na minha vida, é porque eu tenho me submetido a essa autoridade espiritual nesse lugar, onde eu devo primeiramente a Deus, o ministério que Deus me concedeu, e depois a vida do pastor Célio, da sua família e dessa igreja. Eu queria ler com vocês Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19. A palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Diga assim: o nome dele é Jesus. Não, diga mais forte: o nome dele é Jesus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração, o que, irmãos? Sincero. Tem alguém aqui que veio com o coração sincero hoje, irmão? Na presença de Deus. E não só isso, mas com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Versículo 23, ele diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Você pode perguntar para alguém que está perto de você, diga assim: qual que é a tua esperança? Qual que é a esperança que você tem professado? E ele diz: pois aquele que prometeu é fiel. Consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor. Duas coisas: ao amor e as boas obras. Agora o versículo 25, eu gostaria que você desse uma atenção especial. Ele diz: não deixemo-nos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Pergunta para o irmão que está perto de você e fala assim: que dia? Diga assim: o dia do meu Senhor. O dia do meu Senhor está chegando, irmãos. O dia do meu Senhor está chegando. Você pode levantar sua mão e dizer: o dia do meu Senhor está chegando. A esperança ainda existe. O dia do meu Senhor está chegando. Se for para aplaudir, aplaude direito, irmão. Aleluia!
estive orando essa semana e eu sempre em conflito. Parece que quanto mais a gente ora, mais a gente entra em conflito. Parece que existem coisas dentro de nós, coisas fora de nós, coisas nas regiões celestiais, não só no mundo natural, que tem tentado fazer com que a gente não perceba a voz do Espírito de Deus. E diante de tantas vozes, eu e você temos a responsabilidade, nós temos o dever, como filhos de Deus, de conhecer a voz do Senhor. Eu digo isso porque existem tantas vozes, e às vezes, por uma falta de conhecimento, uma falta de experiência com Deus, uma falta de intimidade, muitas pessoas têm confundido a voz de Deus com outras vozes, que tem feito com que pessoas retrocedam e não vão adiante. Tem alguém entendendo isso? O diabo, quando ele não consegue parar você, ele tenta levar você para um outro extremo. O diabo, quando ele não consegue levar você a ter uma vida de pecado, uma vida lá no mundo, sem um coração voltado para a vontade de Deus, quando ele não consegue destruir a tua fé, ele tenta desviar a tua fé. Porque o grande alvo do diabo, na verdade, é destruir a fé. Mas se ele não consegue destruir a tua fé, ele desvia ela, para que você tenha sim uma fé, tenha sim uma crença, mas apoiada em uma coisa que não é da vontade de Deus. Aleluia! Então nunca entenda diferente. O diabo, o maior alvo, não é a sua casa, não é a sua família, não é o teu trabalho, sabe, não é as tuas finanças, não. O maior alvo do diabo é matar a fé das pessoas. Pela fé você alcança um milagre de Deus. Pela fé você se aproxima de Deus. Pela fé você recebe a graça, a salvação, tudo que está relacionado ao nosso Criador é pela fé. Não está baseado em algo palpável, mas em algo sobrenatural. Um dom de Deus que desceu do céu, morreu naquela cruz e distribuiu entre a igreja coisas tão maravilhosas que nos ligam ao nosso Criador por toda a eternidade. Eu vi muitos textos no decorrer dessa semana que mostram isso. O diabo, alguns ele tenta parar, mas outros ele não consegue. E com o passar do tempo ele consegue deturpar, desviar a fé dessa pessoa. Ela continua crendo em Deus, ela continua crendo até em Jesus, mas a fé dela está deturpada. Por quê? Porque quando a fé de uma pessoa é deturpada, ela é desviada da fé verdadeira, ela começa a servir a Deus sem os frutos do Espírito. Ela começa a servir a Deus, ela até vai para a igreja, ela até permanece na sua religião, mas ela não consegue fazer o que Deus quer. Isso nos mostra claramente que nem tudo que nós fazemos para a nossa religião, para a nossa igreja, na nossa fé, significa que Deus está aprovando. Aleluia. E eu quero falar sobre um diagnóstico espiritual, algo que Deus me deu essa semana, e eu até preguei lá em Mineiros, e o Espírito Santo falou para que eu trouxesse essa palavra aqui. É algo muito forte, porque quando você vai no hospital, você procura um médico, é porque você precisa, você está necessitando de uma assistência médica. Você quer ouvir o que, irmão, do médico? A verdade. Você não quer somente que ele te diga a verdade, ainda que a verdade doa muito, mas você ainda deseja além. Você deseja que ele te dê a verdade, mas te dê também um tratamento e até a cura. Não é assim?
E a igreja desde sempre ela tem sido intitulada como um hospital espiritual. Uma pessoa ela vem detonada espiritualmente, porque a palavra de Deus diz que todos caíram e destituídos foram da glória de Deus. Não existe uma pessoa que por si só ela tem uma vida espiritual abençoada, uma vida espiritual construída. Não, somente o Espírito Santo pode construir a tua vida espiritual e alicerçar ela em algo realmente poderoso. Eu tenho descoberto que muitas vezes a gente diz assim: eu tenho uma alma. E na verdade eu descobri que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. O que nós temos é um corpo. Você entende isso ou não? Nós temos um corpo, mas nós somos uma alma. O que nós vamos perder? Nós vamos perder o corpo, mas a alma é eterna. As pessoas estão morrendo em nossa volta e vai chegar o dia que eu e você estaremos nessa condição de um corpo perdido e uma alma possivelmente salva ou perdida também. Tem alguém aí, irmãos? E eu comecei a pedir a Deus, falei: Deus, por que tem tantas pessoas nos dias de hoje desanimadas, desmotivadas? Nós temos em um pequeno livro a solução para a humanidade. Nós temos aqui entre essas páginas a solução para todos os problemas. Nós temos a solução que o homem tanto procura. Aqui, está tudo aqui. Está tudo aqui. A solução está aqui. Mas a gente trata às vezes com tanto desprezo. E eu quero falar sobre um diagnóstico que Deus me deu sobre o porquê do desânimo. Será que tem alguém desanimado aqui essa noite? Talvez desmotivado. Talvez alguém que esteja nos ouvindo aí pela internet. Será que tem alguém desanimado? Talvez você já até frequentou a igreja. Talvez você já até participou de cultos. Talvez você é batizado, é cristão, mas alguma coisa aconteceu. E a pergunta é: você está vivendo ou está morrendo? A morte na Bíblia, ela tem bom sentido e mau sentido. Quando você morre para a tua vida e vive para Cristo, é um bom sentido. Mas eu não estou falando do bom sentido, eu estou falando do mau sentido. É aquele que você está vivendo para você e morrendo espiritualmente. E eu quero que nessa noite cada um de nós venhamos a examinar nós mesmos através desse diagnóstico, se você realmente está vivendo ou se você está morrendo. E as causas exatamente por que isso está acontecendo. Porque diante da palavra de Deus, a palavra nos mostra que uma pessoa que recebeu a esperança de estar em Jesus, ela recebeu todas as coisas. Uma pessoa que está em Cristo Jesus, ela não tem mais necessidade de nada, porque ela tem o dom de tudo. Se Jesus, você diz: eu tenho Jesus, mas a tua vida não tem alegria. Se você confessa que Jesus é o Senhor da tua vida, mas você vive, sabe, parece que desanimado, desmotivado com tudo, com vontade de morrer. E muitas vezes não é a vontade de morrer para ir ver Jesus, é uma vontade de morrer, parece que para fugir dos seus problemas, das suas dificuldades. É verdade ou não? Aleluia! Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos: o que faz uma pessoa viver desanimada dentro da igreja? Primeira coisa, a falta do conhecimento do seu chamado. Porque quando você veio para Jesus, olhe para cá, quando você veio para Jesus, você veio porque Ele te chamou. Amém? Mas Ele te chamou para quê? Para que você fosse uma pessoa frequentadora de cultos. O que isso tem a ver com o desânimo? Por quê, irmão? Porque uma pessoa que não entende o porquê que ela veio até Deus. Você não veio até Deus por causa de uma cura. Você não veio até Deus por causa de, sabe,
algo pessoal, você veio até Deus porque Deus tem um propósito na sua vida. E está escrito que antes da fundação do mundo Ele preparou esse propósito para você. Você tem um chamado de Deus, você tem uma missão na terra. Tem um porquê você ter nascido, meu irmão. E às vezes a tristeza vem, o desânimo vem exatamente pela falta de saber o porquê. Por que que eu estou aqui? Por que que eu nasci nessa família? Por que que eu estou fazendo isso nessa cidade? Por que que... A gente tem muitos porquês, e é desses conflitos que eu estou falando. É desses conflitos que o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida, ao ponto de nós chegarmos a uma plenitude do conhecimento da verdade. E uma parte do conhecimento da verdade é descobrir para que você existe, meu irmão. Para que você entrou aqui? Para que essa palavra está trabalhando na sua vida? O porquê disso tudo? Toda pessoa, irmão, que ela não sabe o porquê ela foi até Jesus, qual é o propósito de Deus, ela tem a tendência de, no meio da caminhada, desanimar. Existia uma multidão que seguia Jesus, mas a palavra de Deus diz que os discípulos andavam com Ele. Os discípulos conheciam a vontade de Deus. A multidão só via de longe. A multidão até seguia, ouvia falar dos milagres. O nome de Jesus estava na boca deles o tempo todo. Eles falavam de Jesus, mas faltava esperança, irmão. Que os discípulos encontraram ao ponto de Pedro confessar isso quando ele disse: só o Senhor tem palavras de vida eterna, eu não vou embora. Uma pessoa que tem convicção para que veio a Cristo, o que Deus tem com ele, quando ele sabe disso, ele não desanima, irmão. Porque ele sabe que aquele que chamou é aquele que começou a boa obra, e aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Tem alguém aqui? Aleluia! Talvez você está desanimado por causa disso, não sabe, não tem convicção. Por que Deus te chamou? Deus te chamou, irmão, para um propósito eterno. Você crê nisso ou não? Segunda coisa, a falta de conhecimento das Escrituras Sagradas, a falta de conhecimento bíblico. Sabe, não é uma leitura como você faz um dever. Não, a palavra de Deus, ela precisa entrar dentro de você. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, nos instrui a meditar nela dia e noite. O porquê disso, irmão? Para a gente saber citar versículos de cor, não. Jesus, quando enfrentou ali Satanás no deserto, ele não venceu Satanás com óleo de ungir. Ele não venceu Satanás tocando um chofar. Jesus venceu Satanás porque ele conhecia as Escrituras. Uma pessoa, ela só consegue desanimar quando o diabo se levanta, quando ela não tem autoridade na palavra, e o diabo confunde a mente dela. Por quê? Porque qualquer coisinha desanima. Qualquer coisinha faz com que essa pessoa não saiba lidar com o dia mal, com o diabo. Todos estão entendendo ou não? Cutuca essa pessoa que está perto de você e diga assim: busque mais conhecimento da palavra. Estude um pouquinho mais, para que você vença no dia mal, irmão. Aleluia. Terceira coisa, a falta de maturidade, a falta de experiência com Deus. Tudo isso é uma soma de coisas. Mas se você está desanimado, é exatamente por falta dessas coisas. E aqui, por que eu estou falando sobre maturidade e experiência com Deus? Porque uma pessoa que ela não tem maturidade espiritual, ela não cresceu espiritualmente, ela não cresceu, falta experiência. Por quê? Porque todas as pessoas que não conhecem a Deus pessoalmente, tudo na vida dela é um vendaval. Tudo é um vendaval. É qualquer coisinha, ela faz uma tempestade num copo d'água, já quer sair da igreja, sabe, já começa a achar que o mundo acabou, que Deus esqueceu dela. Uma pessoa que não teve experiência com Deus, ela não consegue caminhar muito tempo. Ela desanima, irmão, porque qualquer coisinha se torna maior do que o Deus dessa pessoa.
A experiência com Deus, ela faz com que você conheça Deus de perto. E quem conhece Deus de perto sabe que Ele é o maior, sabe que não há problema para Ele. Não há nada difícil demais para Deus, irmão. Davi enfrentou o gigante porque ele sabia, irmão, ele conhecia Deus de perto. E quando ele olhou para o gigante, ele não olhou, sabe, para a estatura física dele para lutar com o gigante. Ele olhou para o Senhor dos exércitos e ele disse: quem é esse incircunciso? Talvez o que você está precisando é de uma experiência com Deus, mas não consegue, irmão. Tem vigília, não vem. Tem oração, não vem. Quer ter experiência no YouTube. Quer ter experiência com Deus é postando frases no Facebook. Experiência com Deus é quarto. Experiência com Deus é monte. Experiência com Deus é joelho, meu irmão. Experiência com Deus é orar uns pelos outros. Tá faltando entender isso. Experiência com Deus é face a face, é Peniel. Você está entendendo? Moisés foi face a face com Deus. Moisés nunca desanimou, irmão. Porque todas as vezes que o desânimo começava a chegar, Deus animava ele, falava: rapaz, vai em frente. Homens que buscaram e tiveram experiência com Deus nunca param. Quarta coisa, ninguém consegue isso se tiver uma vida pobre de oração. Ninguém. O orar se torna algo tão cansativo quando a gente não sabe por que está orando. A oração sempre será cansativa, irmão. E a oração sempre desanima a pessoa mais. Porque eu já vi pessoas começarem a orar e sair da oração mais desanimada do que entrou. Por quê? Por que a pessoa começou a orar e saiu mais desanimada porque entrou? Porque quando ela entrou para orar, ela entrou e começou a falar sem fé. Começou a falar consigo mesmo. E muitas vezes ajoelhou e falou e orou, não crendo que Deus estava ouvindo. Não crendo. Eu quero dizer para você, irmão, Deus ouve todas as orações. Ele ouve todo o clamor sincero, como nós lemos na palavra, com o coração quebrantado. Ele estende os seus ouvidos. Quem sabe se levanta do trono, fecha os olhos e começa a ouvir a tua oração, porque Ele tem prazer na tua voz. E a oração sempre será cansativa se você não tiver prazer na dele. A oração não é para você falar, a oração é para você ouvir. E a falta de experiência com Deus faz com que você fale, mas não ouça Deus. E isso torna você um cristão desanimado. O que eu faço? Ore um pouco mais. Tem alguém aí? Diga para o irmão que está perto de você, fala assim: ore um pouco mais. A quinta coisa, essa aqui talvez seja uma das coisas que mais impede as pessoas de ter uma vida vitoriosa. É uma vida mal resolvida. É uma vida mal resolvida. O que é isso? Ele é cristão ou não é cristão, mas não tem uma vida bem resolvida. Sempre está de mal com a vida, de mal com o mundo, de mal com todo mundo. Ela não consegue lidar com as pessoas. Você pergunta todo dia, ela fala que está mal, só sabe murmurar. Tá tudo bem, tá comendo bem do melhor, tá fazendo churrasco meio de semana. A crise está feia. Trocando de carro, a crise está feia. Meu irmão, levanta a mão para o céu, porque você tem um prato de comida todos os dias da sua vida. Oh Deus, precisa de graça.
ingratidão, meu irmão. Uma vida mal resolvida, irmão, com as pessoas. É uma vida mal resolvida consigo mesmo. É uma vida mal resolvida com tudo. Só tem palavra de maldição. Uma pessoa que não tem expectativa mais. Por quê? Porque todos esses 5 requisitos na sua vida não existem. Falta tudo. Se falta tudo, irmão, o problema não é a igreja. O problema não é o pastor, o problema não é a denominação, o problema não é a igreja no mundo, o problema não é a Bíblia, o problema não é Deus, o problema é você. Você pode dizer assim: o problema sou eu. Se eu estou desanimado, o problema não é ninguém, irmão, o problema é eu. Porque na Bíblia tem palavra suficiente para dizer assim: não desanime. Na Bíblia tem palavra suficiente para dizer: não abaixa a cabeça, eu sou contigo. Deus está dizendo isso o tempo todo: não temas, não temas, não temas, não temas. Olha para Ele, irmão, nessa noite, dá um glória a Deus. Eu sei que Jesus está aqui essa noite, irmão. Essa palavra está alcançando corações. Ela quer tirar esse desânimo, irmão. Agora eu quero falar um pouquinho das reações de uma pessoa que está morta espiritualmente. Uma pessoa que está, ela está com todas essas dificuldades, mas ela está morrendo. Ela está na UTI, irmão. Por que eu digo ela não está morta, mas está morrendo? Porque você ainda não morreu o corpo. Você está morrendo a alma. Você está morrendo a alma. E uma pessoa, ela só morre verdadeiramente quando morre as duas coisas. Se você está aqui nessa noite, ainda que a tua alma esteja morrendo, mas há um fôlego de vida dentro de você, eu quero dizer para você: você ainda não morreu. A esperança. Se você ainda não morreu, a esperança. Deus quer ressuscitar você. Mas a primeira coisa das causas externas que torna uma pessoa desanimada: ela se isola. Ela não consegue viver em comunhão. Ela não consegue, ela vai embora. Ela não conversa com ninguém. Por quê? Porque se os irmãos estão falando de coisas espirituais, ela está morta espiritualmente. Ela não tem prazer na lei de Deus. Ela não quer falar de Bíblia. Ela quer falar das coisas do mundo. E a maior tragédia para uma pessoa que conhece a Jesus, irmão, a maior tragédia para uma pessoa que conheceu Jesus, mas desanima, é quando ela se isola. Porque toda pessoa que se isola, ela sai do corpo de Cristo. Tem muita gente dizendo aí que eu posso servir Deus em casa. A palavra de Deus nos mostra claramente: não deixe de se reunir como igreja. Porque é no meio da igreja, irmão, que Deus se manifesta. Deus, Ele não te instruiu a orar sozinho só não, irmão. Na maioria dos versículos que fala sobre oração, sobre confirmação, sobre a manifestação do poder, quando vamos pegar o Pai Nosso, não é Pai meu, é Pai Nosso. Segunda coisa, Ele disse assim: se um, se dois, se ou três. Foi assim? Se dois ou três em meu nome se reunir, eu me manifesto. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: vem servir a Deus na igreja, irmão. O negócio que Deus tem com você é na igreja. Uma pessoa que se isola, ela morre. Todo soldado ferido que se isola e não busca tratamento, ele morrerá. Aleluia. Segunda coisa, uma pessoa que ela está com essa doença espiritual, todo o ambiente que ela está, existe intriga e briga. Quando ela fala da palavra de Deus, ela fala para debater. Ela nunca fala para edificar. Ela nunca abre a boca para falar da Bíblia para edificar alguém. Ela sempre fala para mostrar que ela sabe mais do que os outros. Uma pessoa que está morrendo espiritualmente,
ela se isola, mas quando ela se aproxima, ela só causa divisão. Só sabe reclamar. É dos irmãos, é do louvor, o som está alto. O problema é o pregador. Eu não gosto daquele pregador. Eu não gosto daquele irmão que fica gritando aleluia sem parar. Você não gosta de Deus, irmão. Porque quem gosta de Deus, não importa as circunstâncias que está no natural, Ele quer o sobrenatural. Eu vou adiantar aqui. Oitava causa, ou evidência. Essa pessoa, ela tem dificuldade de perdoar as pessoas. Ela está sempre lembrando daquilo que aquele irmão falou há 3, 4, 5, 10 anos atrás. Ela não consegue perdoar a família. Ela não consegue perdoar nem o pai, nem a mãe. Ela carrega o morto dentro dela há anos. E é por isso que está morta espiritual. Aí não consegue sentir unção no louvor. O louvor dessa igreja deve estar em pecado. Meu irmão, quando você está na presença de Deus, um ministro de louvor desafinado, com violão faltando 4 cordas, você fica cheio do Espírito Santo. Porque a presença de Deus, ela não é produzida por bons músicos. A presença de Deus se manifesta onde há adoradores. Aleluia! Oitava coisa aqui, para a gente encerrar já, nona, aliás. Falta uma pessoa que ela está com esse sintoma de morte espiritual aí, irmão. Ela nunca está disponível e nunca tem compromisso na obra de Deus. Não tem. Ela nunca está disponível. Ela reclama que não tem isso, que não tem aquilo. Ela reclama, sabe, que não faz nada, a igreja é parada. Mas quando precisa dela, ela não está disposta. Por quê, irmão? Porque está morta espiritualmente. Está morrendo e vai chegar a um óbito eterno, irmão, se não for curado isso. Pode observar que toda pessoa, irmão, que ainda que ela esteja passando um vendaval, sim, que ainda que ela esteja passando a dificuldade que for, irmão, se ela estiver plantada na casa de Deus e ela estiver disponível a Deus, ela entendeu que é necessário buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ela entendeu. Você sabe o que vai acontecer, irmão? Ela vai sempre passar pela prova, verdadeiramente dando glória a Deus. Ela vai passar pela prova, vai dando glória a Deus. Ela vai passar pela prova, vai dando glória a Deus. E ela vence, porque de glória em glória ela vence. Ela não tem como desistir, meu irmão. Ela está em uma grande obra. Ela está como Neemias. Para, Neemias, com essa obra. Vem cá, vamos ali no churrasco. Eu não vou, eu estou construindo uma grande obra. Eu não posso parar, o tempo é curto. Jesus está voltando. Está faltando isso, irmão, disponibilidade. Muitas vezes é o pastor não me põe para nada, meu irmão. Todas as vezes que ele precisa de você, você não pode. Chega um momento, irmão, que a gente cansa. Quantos de vocês já ligaram aqui, Pastor Célio, o senhor precisa que eu te ajude a visitar alguém? Pastor Célio, o senhor está precisando que eu limpe esta igreja? Pastor Célio, não, a igreja tem dinheiro para pagar quem limpa. O problema não é dinheiro, irmão. O problema não é dinheiro. O problema é quando nós perdemos o desejo de servir, porque o nosso dinheiro pode pagar servos para fazer isso. A alegria acaba, irmão. O desânimo vem sim, quando a gente acha, irmão, que a responsabilidade é dos outros e não nossa. Eu quero encerrar aqui.
10º sintoma aqui, evidência. Toda pessoa, irmão, desanima na fé, porque ela recebeu um dom de Deus e não usa. Ela recebeu os dons do Espírito de graça. Foi batizado no Espírito Santo, ora em línguas. Orou no momento do movimento, depois nunca mais orou. Ah, mas eu não tenho dom de cura. Não tem porque não busca, a Bíblia manda buscar. Ah, eu não tenho dom de milagres, eu nem acredito porque eu nunca vi acontecer. Você não vai sair do seu lugar, meu irmão, se você não buscar os dons do Espírito. E depois que você busca, a palavra de Deus diz que o Espírito, ele distribui conforme a vontade dele. Mas não é para você ser uma evidência na mídia. Os dons do Espírito não vêm para curar, para que, sabe, outras coisas. Não, os dons do Espírito são dados à igreja, para que a igreja seja edificada. E tem muita gente que recebe um dom do Espírito, irmão, e agora quer ser itinerante. Você está entendendo ou não? É mais fácil, irmão. A glória de Deus. Deus pode te usar, Deus pode me usar, mas nós não trabalhamos para os dons, mas os dons são importantes. Nós trabalhamos para o reino de Deus, para a salvação de pessoas. E Deus deu esses dons, irmão, não é para dar uma evidência ao homem, mas é para projetar o nome do Senhor dos Exércitos. Quando Deus usa alguém, irmão, é para projetar a glória de Deus. Todas as vezes que você passa uma luta na sua vida e você precisa de um milagre, é porque Ele quer mostrar para você que Ele ainda tem o controle de todas as coisas. Eu falei 10 coisas aqui. A falta de convicção de um chamado, a falta do conhecimento da palavra, a falta de estudar a Bíblia, a falta de maturidade e experiência com Deus, uma vida pobre de oração, uma vida mal resolvida, isolamento. Não pode acontecer nada que a pessoa isola, não quer ver ninguém. Intrigas é o tempo todo na sua casa, na sua vida. Sabe, fica presa ao passado, remoendo coisas que já se foram. Falta disponibilidade e compromisso na obra de Deus. E não usa dom nenhum espiritual. Está 20 anos na igreja e não tem dom nenhum. Meu irmão, você está morto.